Quando a gente pensa em uma língua, o que geralmente vem à cabeça? Letras, a escrita, não é mesmo? Mas a verdadeira arquitetura de um idioma, ela é invisível. Ela está no som. Hoje, a gente vai desvendar justamente essa base sonora do português. Ok, para começar, vamos mergulhar nisso com um pequeno quebra-cabeça. Ele vai mostrar direitinho a diferença entre o que a gente lê e o que a gente realmente ouve. Pensem um pouco, mas atenção, não é o número de letras, hein? A pergunta é sobre os sons que são produzidos ao falar a palavra táxi. Quantos sons será que dá para identificar? E aqui vem a surpresa. A palavra tem só 4 letras, mas 5 sons diferentes. Reparem bem como a letra X se desdobra em 2 sons, o de K e o de S. Isso já mostra de cara que a relação entre letra e som não é tão simples quanto parece. Então, o ponto crucial é este. Não dá para confundir as duas coisas. Letras são os símbolos, o desenho no papel. Já os fonemas, bom, eles são o som que a gente produz. Entender essa distinção é a chave para desvendar a estrutura de qualquer língua. Agora que a gente já separou letra e som, vamos conhecer melhor esses bloquinhos de construção fundamentais da fala, os fonemas. Pensem no fonema como se fosse o átomo da linguagem falada. É a menor partícula de som que, sozinha, consegue mudar completamente o significado de uma palavra. Olhem só este exemplo perfeito: sua e tua. A única, mísera diferença é a troca de um único som, S por T. Uma mudança minúscula no som e pronto, cria uma mudança total no significado. Esse é o poder do fonema em ação. E esses fonemas se dividem em 2 grandes grupos. Primeiro, as vogais, onde o ar passa livremente pela boca, elas são o coração de toda sílaba. E depois as consoantes, que é quando o ar encontra algum tipo de obstáculo, os lábios, os dentes, a língua, para ser produzido. Muito bem, agora vamos para o próximo nível. Ver o que acontece quando esses átomos sonoros começam a se combinar e interagir dentro das palavras. Esse mapa aqui nos dá uma visão geral do território que a gente está explorando. A partir de agora, vamos nos concentrar em 2 áreas bem específicas: os encontros, onde os sons se agrupam, e os dígrafos, que é onde as letras gostam de pregar umas peças na gente. Primeiro, o que acontece quando as vogais, aqueles sons de fluxo livre, ficam ali lado a lado numa palavra? Isso a gente chama de encontro vocálico, e existem 2 formas principais desse encontro acontecer. No ditongo, os sons das vogais são tão próximos que são pronunciados de uma vez só, na mesma sílaba, como em pai. Já no hiato, os sons são vizinhos, mas cada um fica na sua própria sílaba, como em saída. A diferença está toda aí, se pertencem ou não à mesma emissão de voz. Agora, vamos voltar para aquela nossa ideia inicial de letras versus sons. O dígrafo é um exemplo perfeito disso. São 2 letras no papel que se juntam para formar um único som, um único fonema. Dá uma olhada na tabela. Em chá, as letras C e H se unem para criar um único som. O mesmo acontece com os 2 R's em carro ou os 2 S's em assado. A regra é simples: 2 letras, um som. É um princípio fundamental da fonologia do português. Bom, a gente já tem os átomos, os fonemas e já vimos como eles se combinam. Agora, vamos construir as unidades rítmicas da fala, as sílabas. Uma sílaba é basicamente um pulso de som. E o coração de cada pulso, de cada sílaba em português é sempre uma vogal. Não tem como fugir disso. Sem vogal, não tem sílaba. Simples assim. E claro, a gente pode classificar as palavras pela quantidade desses pulsos. Um pulso, uma sílaba, monossílaba, 2, dissílaba, 3, trissílaba e 4 mais, polissílaba. É como se fosse a contagem rítmica da palavra. Mas nem todos os pulsos são iguais. Em cada palavra com mais de uma sílaba, sempre tem uma que é pronunciada com mais força, com mais ênfase. Essa é a famosa sílaba tônica. É ela que dá a melodia e o ritmo característico das palavras em português. Quando essa sílaba mais forte é a última da palavra, como em maracujá, a gente chama a palavra de oxítona. Agora, se a força cai na penúltima sílaba, como em sapato, temos uma paroxítona. E olha, essa é de longe a classificação mais comum que a gente tem no português. E para fechar o trio, se a sílaba tônica for a antepenúltima, como em lâmpada, a palavra é uma proparoxítona. E uma curiosidade, por regra, todas as proparoxítonas levam acento gráfico. Todas. Ufa!
Vimos todos os elementos, os sons, os encontros, as sílabas. Agora vamos juntar todas essas peças e ver como elas criam a música completa do nosso idioma. Vamos voltar rapidinho ao nosso mapa. A gente partiu dos fonemas, os átomos do som, vimos como eles se encontram, como formam sílabas e como a tonicidade dá o ritmo para essas sílabas. Tudo está interligado, formando um sistema lógico e, convenhamos, fascinante. E aqui fica uma reflexão final. Na próxima vez que o português for ouvido por aí, vale a pena tentar escutar além das palavras. Tentar ouvir os fonemas, os encontros, o ritmo das sílabas tônicas. Que novas melodias e padrões podem ser percebidos agora conhecendo a arquitetura por trás da música?